terceirão, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, então vamos hoje falar de progressões, sequências numéricas, tá? Vamos à nossa aula 11 lá da nossa matemática C, ok? Então estamos lá na nossa matemática C e vamos começar o dia falando sobre sequências numéricas. Então o que vem a ser uma sequência numérica, meus queridos? Uma sequência numérica nada mais é do que uma relação, né? Uma função em que associa um número natural a um número real. Então você terá números naturais associando a números reais, belezinha? Então, e as imagens desses números aí, dessa função, elas vão ser os termos de uma sequência numérica, tá? Então ela vai ter uma fórmula, uma lei de recorrência que permite calcular um termo qualquer dessa sequência. Então eu coloquei aqui a definição, ó, são funções que associam a cada número natural ou número real. As imagens dessa função são chamadas de termos dessa sequência. E nós vamos denotar os termos com a seguinte notação. A1 eu vou chamar o primeiro termo da sequência, A2 o segundo termo, e assim sucessivamente. A3 o terceiro, A4 o quarto, e um termo qualquer nós vamos chamar ele de AN. A gente vai representar assim. AN é um termo qualquer da sequência, belezinha? Bom, então aqui eu dei um exemplo de uma sequência super famosa, chamada sequência de Fibonacci. Ela tem várias aplicações na natureza, ela está encontrada aí em várias, até relações matemáticas, por trás de algumas coisas aparece sequência Fibonacci. Vale a pena vocês darem uma pesquisada a respeito dela e vocês vão se surpreender com essa sequência. Nosso motivo agora não é falar especificamente dela. Mas a sequência de Fibonacci é a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, tá? E essa sequência ela tem uma relação, uma forma de recorrência, que eu consigo encontrar o próximo termo sempre a partir da soma dos dois anteriores. Então o próximo vem a partir da soma dos dois antecessores. Então eu posso escrever uma relação de recorrência. Qual, Kiko? Então eu vou falar assim, ó, um AN mais 1 é igual a um AN mais o AN menos 1. O que eu quero dizer com isso? Para N sempre maior ou igual a 2. Por exemplo, presta atenção aqui, ó. O N tem que ser maior ou igual a 2. Então eu posso falar assim, ó, se eu colocar aqui no lugar do N o número 2, vai ficar A2 mais 1 é igual a A2, mais, eu troco aqui no N o 2, vai ficar 2 menos 1, mais a 1. Ou seja, o terceiro termo ele é igual à soma do segundo mais o primeiro. Veja, o 2 ele é igual à soma dos dois antecessores. E assim sucessivamente. Essa sequência assim, ela tem essa relação. Se eu quiser obter o quarto termo, eu vou fazer o A3 mais o A2. O terceiro termo mais o segundo. Certo? Então aqui ó, o terceiro termo é 2. O próximo termo aqui dessa nossa sequência vai ser... eu vou somar 2, que é o A3, com o 1, vai ter o 3. E assim você vai obtendo os termos dessa sequência. Nesse momento em especial, nós vamos estudar duas sequências bem famosas, que são as sequências aritméticas, ou também conhecidas aí na noite como progressões aritméticas, e depois, nos próximos momentos, aí nos próximos capítulos, nós vamos estudar as sequências geométricas. São as mais importantes aí do nosso ensino médio, tá bom? Então vamos dar início a uma sequência aritmética ou geométrica. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. O que vem a ser uma sequência aritmética, meus queridos? Ou progressões aritméticas. Eu vou deixar escrito como progressão aritmética aqui para vocês. Progressões aritméticas. Ok. Então, eu vou colocar a definição primeiro, tá? E daí eu vou colocar alguns exemplos. Então eu vou escrever assim, ó, é uma sequência cujo a diferença entre dois termos consecutivos, é sempre constante. É constante. Então, isso aqui é o que a gente vai definir como progressão aritmética. Essa constante
Essa constante chamamos de razão. Chamamos de razão. Ou seja, essa diferença entre dois termos consecutivos nós vamos dar o nome de razão da nossa progressão aritmética. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo numérico com números e os tipos de razões que nós vamos ter. Então, olha só, deixa eu pegar uma olhada aqui. Então, imagine essa sequenciazinha aqui, ó, meus queridos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Aqui eu coloquei uma sequência infinita, embora a gente vai trabalhar com as progressões aritméticas finitas, tá? Mas aqui foi só para dar um exemplo. Mas então aqui, veja o que está acontecendo aqui nessa sequência. Ó, aqui nós temos o primeiro termo, aqui nós temos o segundo, aqui nós temos o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Se vocês perceberem a diferença entre o segundo e o primeiro, A2 menos o A1, fica sempre igual ao terceiro menos o segundo. O A3 menos o A2, que fica igual ao A4 menos o A3, e assim sucessivamente. Isso aqui é o que nós vamos chamar de razão. Essa é a definição da razão da progressão aritmética. A gente vai representar pela letra R. Ok? Então, isso aqui defina-se como razão da sua progressão aritmética. A diferença entre os dois termos consecutivos, beleza? Então, razão está aqui. Isso é a razão, ok? Beleza. Mas essa razão, ela pode ser maior do que zero, ela pode ser igual a zero ou ela pode ser menor do que zero nas progressões aritméticas. E conforme essa razão, se ela for maior do que zero, nós vamos ter uma classificação aí para a sequência. Nós vamos dizer que essa sequência ela vai ser crescente. Então teremos uma PA crescente. Dê um exemplo aí, Kikão. Razão. Razão positiva, maior que zero. Esse mesmo exemplo que eu acabei de escrever para vocês aqui, mas deixa eu dar um outro. 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Aqui nós temos uma razão igual a 2. Se você fizer 3 menos 1, 5 menos 3, 7 menos 5, a nossa razão é 2. E nós teríamos aqui uma progressão crescente. Show de bola? Então, crescente. E se a razão for igual a zero? Se essa razão for igual a zero, nós vamos ter uma progressão que nós vamos chamar de constante. Então, a nossa sequência vai ser constante. Ok? Exemplo. 2, 2, 2, 2, 2 reticências. Aqui a razão vale zero. Ok? E o terceiro modelinho, decrescente, quando a razão vai ser negativa. Então a sequência começa do número grande, por exemplo, não necessariamente do número grande, mas ela começa a diminuir os valores. Então, razão negativa, razão menor que zero, nós temos uma sequência decrescente. Belezinha? Então, exemplozinho. 15, 11, 7, 3, menos 1, menos 5, reticências. Aqui a razão ela vale, foi muito para além, deixa eu tirar alguns termos, a gente já percebeu, mas aqui a razão ela é menos 4. Se você fizer 11 menos 15 menos 4, 7 menos 11 menos 4, então só para caber aqui a razão. Belezinha? Então são as três classificações que nós temos aí para sequências aritméticas. Elas podem ser crescente, constante ou decrescente. Tá bom? Ok. Agora, essas sequências, assim como eu estabeleci uma relação para aquela sequência de Fibonacci que eu coloquei para vocês ali, uma formulazinha, aquela fórmula nós vamos chamar ela de fórmula de recorrência, tá? Ou é a lei de formação da progressão aritmética.
Então nós temos uma lei de recorrência para as sequências aritméticas que nós vamos chamar fórmula do termo geral. É uma fórmula que permite você calcular qualquer termo dessa sequência, tá bom? Então deixa eu te mostrar aqui a seguinte situação. Então eu vou pegar uma sequência como exemplo e a gente vai entender algumas coisinhas e até deduzir juntos essa relação. Olha só, então imagine aquela sequência ali mesmo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 reticências. Tá bom. Então aqui, ó, o segundo termo, que é o A2, eu poderia escrever ele em função da razão. Como? Eu poderia descobrir ele pegando o primeiro termo, o A1, e somando a razão que a gente vai representar pela letra R. Tá bem? Então, ó, como assim, Kiko? Ó, o A2 não é 4? 4 é igual a 2 mais a razão. A razão aqui é 2. 2 mais 2. O terceiro termo... o terceiro termo então é o segundo mais o... mais a razão. Pode ser, eu poderia escrever assim, A2 mais R. Mas eu quero deixar isso daqui escrito em função do primeiro termo nesse momento. Se eu quiser escrever em função do primeiro termo, a gente não disse que o A2 é A1 mais R, então eu posso falar assim, ó, A2 é o A1 mais R, só que o A3 vai ser o A1 mais R mais R. Logo, a minha conclusão é que o A3 é A1 mais duas vezes a razão. E confere, olha só, o A1 é 2, a razão é 2, 2 vezes 2 vai ficar, ó, 4 mais 2 vai dar 6. E dá, exatamente, dá 6. O número 6 ali que você está esperando. Beleza? Ou, deixa eu deixar escrito assim na forma igual naquele padrão. O 6, ele é o A1 mais duas vezes a razão, e a razão é 2. Fechou? E assim eu poderia continuar escrevendo. Deixa eu escrever só mais um termo. O A4, eu posso pegar a mesma ideia aqui? O A4 é o A3 mais R? Sim, A3 mais R. Só que o A3 agora você já sabe. O A3 não é A1 mais 2 R's? Então, o que eu posso falar? Que o A3 eu vou trocar por A1 mais 2 R's mais R's. Logo, o nosso A4 vai ficar A1 mais 3 vezes a razão. E não é que dá mesmo? Quem que é o A4? Olha da sequência, o A4 é 8. 8 é igual ao primeiro termo, que é 2, mais 3 vezes 2. Ó, 6 mais 2 é 8. Então dá para escrever assim. Show de bola? Eu poderia continuar escrevendo em qualquer termo. Se eu fosse pegar lá o A6, eu acho que você já entendeu a lógica. Se eu fosse, ou o A7 seria o A1 mais 6 vezes R. Perceba que o número que está na frente da razão é sempre um a menos do que o número do termo que você quer. Entendi. Então, de forma geral, olha só como é que nós podemos escrever a sequência aqui, a fórmula. Eu vou chamar assim AN, um termo qualquer, é igual o primeiro termo mais esse número que está aqui na frente, ó, na frente da razão, é sempre um a menos do que o número que está aqui fora. Então, ele é N menos 1 vezes R. Então, você vai colocar aqui, ó, sempre N menos 1 vezes R. E essa formulazinha aqui nós vamos chamar de fórmula do termo geral. Então, essa é a ideia. Como é que é o nome disso aqui? Fórmula do termo geral. Eu esqueci de colocar aqui na sequência no início, mas deixa eu só dar uma arrumada. Então, a nossa sequência era 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, reticências. Fórmula do termo, coloca aí, fórmula do termo geral, no teu resuminho. Então, essa é a fórmula do termo geral que nós estávamos em busca, a nossa fórmula de recorrência da nossa progressão aritmética, tá bom? Super importante isso. E deixa eu ver mais aqui, propriedades, tá. Ó, nessa aula nós vamos abordar mais uma coisinha de teoria antes de começar os exercícios. Olha só, meus queridos. Antes da outra parte teórica,
Essa fórmula aqui que eu acabei de passar para vocês, o que é o AN? O AN é um termo qualquer. O A1 é o primeiro termo e o N nós vamos chamar de número de termos. Então coloca aí as nomenclaturas. AN, termo qualquer. A1, primeiro termo. N vai dar, lógico que vai estar relacionado à posição do termo. Claro, se eu falar 5 é o quinto termo. Mas quando eu coloco 5 aqui, eu posso falar também que é o número de termos. Se o exercício perguntar assim, dada uma sequência finita e tudo mais, calcule o número de termos dessa sequência. Só que daí tem que ser uma sequência finita, tá bom? Aí você vai achar o N da fórmula. E o R vai ser a nossa razão. Ok? Essa mesma sequência aqui, deixa eu te mostrar uma coisinha. Essa fórmula aqui, eu não preciso escrever sempre em função do A1. Porque imagine só, na nossa sequência, se eu pegasse o 12, olha só, outra forma de escrever, o 12. O 12 ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o sexto termo, certo? Ele é o nosso A6. Eu não preciso escrever sempre em função do A1. Você vai ver que dá para escrever da mesma forma. Ó, se fosse em função do A1 seria assim, A1 mais 5 R's. Mas o mesmo A6, o 12, eu poderia escrever ele assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. A2 mais 3 R's. Eu poderia escrever A3 mais... aqui A2 mais 4 R's, desculpe. Aqui A3 mais 3 R's. O mesmo A6 eu poderia escrever A4 mais 2 R's. E o mesmo A6 eu poderia escrever A5 mais R. Essa daqui você já viu ali que era o que eu estava usando para deduzir. Mas vamos testar aqui as outras. Ó, o A6 a gente sabe que é 12. Então eu estou falando assim, ó, 12 é igual a 1. A1 é 2. 2 mais 5 vezes R. Nesse caso a razão é 2. Verdade? Claro. 2 é mais 10, 12. O A2 é 4. Então eu estou falando que eu posso escrever 4 mais 4 vezes R. 4 vezes 2. E pode, ó. 8 mais 4 dá 12. Belezinha? Então eu também poderia escrever, sim, o A3, que é o 6. Poderia escrever 6 mais 3 vezes 2. 3 R's, ó. A3 mais 3 R's. Poderia escrever o 12 como sendo A4. A4 é quem? A4 é o 8. Mais 2 vezes a razão. 4 mais 8, 12. Eu poderia escrever o 12 aí utilizando o seu antecessor. 10 mais uma vez a razão. 1 vezes 2, que dá 12 também. Então o que você quer dizer com isso? Que a gente também pode escrever a formulazinha do termo geral, nem sempre em função do primeiro termo. Então vai depender do exercício que você tenha necessidade, a gente pode escrever assim também, ó. AN é igual a um A. Para não escrever o primeiro termo, eu vou chamar K. AK mais N menos K vezes R. K? Sim, ó. Se eu escrever 2, eu quero o A5. Ó, o A6. Se eu coloco 6 aqui, e eu quero escrever em função do 3 ou do 4, eu coloco no K igual a 4, e aí aqui eu vou escrever 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2. Então, ó, aqui não ficou 2? Ah, entendi. E se fosse no A3, então, Kikão? Ó, se você colocar A6, vai ficar A3 mais 6 menos 3. A3 mais 3 R's. Show de bola? Acho que você conseguiu captar. Então, isso daqui é para não escrever sempre em função do primeiro termo. Então, é uma outra maneira de escrever a fórmula do termo geral das progressões aritméticas. Vai ajudar vocês a resolver alguns exercícios também de uma forma mais rápida. A gente vai ver depois as situações, aí problemas, eu vou mostrar como aplicar essa relação. Tá bem? Tá, então uma propriedadezinha aqui que a gente consegue enxergar, que nós temos o seguinte, vamos imaginar uma sequência finita agora. Deixa eu te dar um exemplo de uma, vamos supor uma PA finita.
Então você tem lá uma sequência 3, 5, 7, 9, 11, 13. Vamos pegar só como exemplo isso daqui, ó. Tá bom? Só como exemplo. Então assim, ó, o que eu percebo? Eu tenho aqui uma quantidade de termos de ordem ímpar. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 3, 6. Mais um termo. Seria ímpar. 13, 15. Então aqui eu tenho uma quantidade de termos de ordem ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos, tá bom? Então uma propriedade que ela vai ser sempre válida aqui, ó, que o termo do meio, se eu pegasse assim, ó, esses dois aqui, ó, 7 mais 11 e divido por 2, vai dar 9. Vai dar esse cara aqui do meio. Se eu pegasse os 5, os equidistantes em relação ao termo central, 5 mais 13 sobre 2, vai dar 9. Se eu pegasse esse outro aqui, ó, 3 mais 15, isso dividisse por 2, vai dar 9. Isso sempre vai acontecer numa sequência de termos ímpares, uma quantidade de termos ímpares, tá? Olha só, então a gente pode falar assim, ó, o termo médio ou o termo central de uma progressão aritmética, ela pode ser dada da seguinte forma. A gente vai falar assim, vou chamar de TM, termo do meio. Eu vou representar pelo primeiro e pelo último termo, o A1 mais o AN, o primeiro mais o último divididos por 2. Ok? Ou, e também isso também ele pode ser definido de uma outra forma. Imagine que eu tivesse assim, ó, só 3 termos. Isso acontece em qualquer sequência. Em qualquer sequência que eu digo de termos ímpares. Não números ímpares, uma quantidade de termos de ordem ímpar. Então imagine a sequência assim, ó, A, B e C. Se eu aplico a definição da progressão aritmética, qual é a definição? É uma sequência cuja diferença entre dois termos é constante. Se eu coloco assim, ó, B menos A é a razão. Eu posso dizer que isso daqui é igual a C menos B. Ó, esse menos esse sempre vai ser igual a esse menos esse. Isso daqui é a razão da progressão. Então, se eu passar o B para lá, vai ficar 2B. Se eu passar o A para lá, ele vai ficar positivo, vai ficar A mais C. E o B é A mais C divididos por 2. Ou seja, o B não é um termo do meio? Dá na mesma. Então, ó, nós temos aqui novamente o primeiro mais o último divididos por 2. Está aqui a relação do que a gente vai chamar de termo central ou termo médio da progressão aritmética, belezinha? E aí, mais uma coisinha particular, tá? Para a gente começar a fazer os exercícios, mais uma propriedadezinha que acontece nessas sequências, maneiras de a gente representar termos desconhecidos de uma PA. Então vamos anotar isso. Se eu falar para vocês assim, ó, 3 termos desconhecidos estão em progressão aritmética. 3 termos desconhecidos em PA. Representação especial, pode colocar lá. Representação especial. Três termos em PA. Em progressão aritmética. Como que eu vou representar esses caras? Vamos supor assim, ó, os 3 lados de um triângulo estão em progressão aritmética. 3 números desconhecidos estão em progressão aritmética. Então você vai escrever assim, quando eu não conheço eu chamo de x. Para obter o próximo, a gente sempre somou a razão. Para a gente obter o antecessor, eu desconto a razão. Então é assim que é a maneira que eu represento 3 termos em PA. Show? E se fosse 4 aqui? Uma maneira simples que vai te ajudar nos exercícios, não é a única, mas é uma maneira que vai facilitar bastante. Você pode representar esses termos assim, ó. Se for 4, eu vou colocar assim, ó, x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r's. Essa escrita ela é proposital, porque daí vamos supor que eu quero tirar uma informação lá assim, a soma dos números é tanto. Aí quando você faz a soma dos números, você já corta todas as razões aqui, menos r se anula com mais r, e menos 3r se anula com 3r. Daí você já consegue descobrir um para facilitar no teu cálculo. E se fosse 5 termos em PA, nós
teríamos uma representação assim, ó, x menos 3r, x menos 2r's, x menos r, x... Ah não, aqui eu vou colocar mais, pode começar no x menos 2r mesmo. Não, ninguém ia passar das contas, ia colocar 7 termos. X menos 2r, x menos r, x, x mais r e x mais 2r's. Aqui é um parênteses. Então, essa é a maneira de a gente representar 5 termos em progressão aritmética. Não é tão usual aparecer esses caras aqui, a não ser que o cara queira envolver um probleminha com geometria lá e falar que os lados de um pentágono, por exemplo, os ângulos de um pentágono estão em progressão aritmética, aí você sabe que é assim que você vai representar esses ângulos. Daí vai utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos para alguma outra coisa e já descobre um deles. E aí provavelmente ele vai te dar uma outra informação envolvendo 2 desses caras aí para você descobrir a razão. Belezinha? Então nessa aula, a nossa parte teórica de hoje é isso. Agora a gente vai aplicar algumas coisas relacionadas a essa teoria que a gente viu até o momento, belezinha? Então eu vou apagar o quadro e a gente vai começar um dos exercícios. Show? Fala galera, então vamos ao primeiro exercício de hoje. Então, o primeiro exercício lá na página 333, ele fala assim para nós. A figura indica o empilhamento de 3 cadeiras idênticas, perfeitamente encaixadas, uma nas outras, sendo AH a altura da pilha em relação ao chão. Até tentei fazer o desenho aqui. Então veja que ele vai colocando uma cadeira sobre a outra e vai ficando um espaçozinho, que é um vãozinho entre elas. Na figura de vocês conseguem perceber melhor isso. Eu tenho que dar o máximo aqui no desenho, mas não sou desenhista, né? Aí ele fala assim, a pergunta é, qual é a altura, aliás, a altura em relação ao chão de uma pilha de N cadeiras? Se eu tivesse N cadeiras aqui, perfeitamente encaixadas uma nas outras, será igual a 1,4 metros. Se a altura aqui for de 1,4 de N cadeiras, então ele pergunta qual tem que ser o número de cadeiras empilhadas. Olha só o que a gente percebe aqui. Opa! O que a gente percebe aqui? Se eu tivesse aqui 3 cadeiras, entre 3 cadeiras nós temos 2 espaçamentos, 2 vácuos aqui, ó, que são formados. Então, se eu tivesse 3, eu teria 2 vácuos. Se eu tivesse 4 cadeiras, eu teria 3 espaçamentos. Se eu tivesse 5, nós teríamos 4 espaçamentos formados aqui. Nesse exemplo que ele deu, nós temos aqui então que da parte do chão até essa parte inferior da primeira cadeira e da parte superior da última cadeira aqui até a última parte da altura final dá 44 centímetros. Digamos aqui, ó, essa altura aqui do assento da cadeira. Então, se eu tiver N cadeiras, nós vamos ter N menos 1 espaços. E cada espaço, se você olhar na figura ali, ele diz que cada espaçamento tem 3 centímetros. O que eu posso concluir a respeito disso? Nós podemos escrever assim, então, ó, 48 mais 44 mais, ao invés de eu dizer N espaços, nós vamos ter N menos 1. Vide o exemplo, eu falei que se aqui eu tenho 3, nós temos 2 espaços, 1 a menos do que o total de cadeiras. Então, N menos 1 vezes 3 centímetros. E nesse problema, nessa situação problema, ele disse que ele quer uma altura de 1,4 metros e a gente pode transformar isso para centímetros. Isso vai ser igual a 140 centímetros. E aí a gente vai descobrir o valor do N, belezinha? Então vai ficar como aqui, então, ó, vamos fazer continha. 48 mais 44 e fazer distributivo aqui. Tá? Chuveirinho atirado aqui. 48 mais 44, nós vamos ter aí 92. 92 mais 3N menos 3 é igual a 140. Então vamos passar o 92, ó. Aliás, 92 menos 3 dá 89. 89. Isso tudo tem que ser igual a 140. Agora manda o 89 para o outro lado. Ele vai passar para o outro lado com sinal negativo. Então temos aqui, ó, 3N igual a 140 menos 89. Logo 3N igual a 40 mais 11. 40 mais 11, 51. Show? Então N igual a 51 divididos por 3. 51 divididos por 3, isso aqui vai me dar o valor de 17.
Maravilha? Então fechamos aí o primeiro exercício, vamos apagar o quadro e dar sequência no outro, você vai marcar a resposta correta aí, letra B de Bosque. Vamos para o próximo? Bora lá para a segunda questão então. A segunda questão ele fala o seguinte: PUC Rio de Janeiro. Os números A1, 5x menos 5, A2, x mais 14, A3, 6x menos 3 estão em PA. É como se você tivesse uma sequência assim, ó, 5x menos 5, x mais 14, 6x menos 3 e assim sucessivamente. Essa sequência aqui é uma sequência aritmética. E a pergunta é qual é a soma desses três primeiros números aí. Aqui é o A1, aqui é o A2 e aqui é o A3, o terceiro termo. Belezinha? Bom, Ricão, você pode resolver esse tipo de exercício, meus queridos, de duas maneiras. Você pode aplicar aquela última parte teórica que eu falei do termo médio. Você pode dizer assim, ó, o termo do meio, ele é a soma do primeiro mais o terceiro divididos por 2. Essa é uma maneira de fazer. Ou você pode fazer a definição de PA. Qual é a definição de PA, meus queridos? A definição de PA é a seguinte: o segundo termo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Então você pode escolher fazer desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Veja que você se sente mais fácil. Queria dar uma pausa no vídeo e tentar fazer, daí você volta comigo para corrigir, beleza? Então vamos lá. Então é o seguinte, eu vou fazer utilizando a primeira, vou fazer dos dois jeitos, só para mostrar para você que dá certo também. Então, do primeiro jeitinho aqui, usando o termo do meio. Então eu vou falar assim, ó, o termo do meio é o x mais 14. Então eu vou escrever x mais 14 é igual ao primeiro termo mais o terceiro termo divididos por 2. Agora você pega esse 2 aqui, passa para cá multiplicando, pega esse 2, passa para cá multiplicando, e vai ter o seguinte: 2 vezes x mais 28 é igual a 5x mais 6x vai me dar 11x, menos 5 menos 3 vai me dar menos 8. Agora o menos 8 eu vou jogar para esse lado de cá, ele está negativo, vai passar para cá somando. Então vai ficar 28 mais 8 é igual a 11x, e esse 2x eu vou passar para lá subtraindo. Então nós vamos ter 9x desse lado, e 28 mais 8 do lado esquerdo, no primeiro membro aqui, 36. Então, portanto, o nosso x vai ser igual a 4. Descobrimos o valor de x. Assim que você tem o valor do x, você tem como descobrir cada um dos termos. Então, o nosso primeiro termo ele vai corresponder a quem? Substitui aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 menos 5 vai dar 15. 4 mais 14, 18. 6 vezes 4, 24, menos 3, 21. Nós temos uma progressão aritmética de razão 3. O exercício está pedindo a soma desses números aí. 15 mais 18 mais 21. Basta fazer essa soma aqui. Teremos aqui, ó, esse mais esse, 15 mais 18 dá 33. 33 mais 20, 53. Mais 21, 54. Então a soma aí daria 54. Então essa aqui é uma forma que você pode utilizar o termo do meio de resolver o exercício. Se fosse do outro jeito, vamos só, eu só vou descobrir o x aqui fazendo o outro jeito. O resultado aqui eu vou deixar pronto, é o mesmo. Então, ó, se a gente fosse fazer de outra forma, utilizando a definição de PA, iríamos fazer o seguinte: A2 menos A1, eu ia dizer que é igual ao A3 menos o A2. Sempre pode aplicar as duas formas, tá bom? Então, ó, A2, x mais 14, menos o A1, 5x menos 5, é igual a 6x menos 3, menos x mais 14. E agora é só fazer joguinho de sinal aqui, aqui também, e você vai ficar assim, ó, x mais 14, só não errar o sinal, pelo amor de Deus, menos 5x mais 5, é igual a 6x menos 3, menos x menos 14. Uma coisa aqui que a galera erra é que a galera corta mais 14 com menos 14. Não pode cortar, eles estão lados opostos e os sinais são diferentes. Só posso cortar quando eles têm o mesmo sinal nos lados opostos, tá bom? Então aqui, ó, vamos somar os termos semelhantes aqui, ó. X com menos 5x. Isso aqui vai me dar menos 4x. 14 mais 5, 9. 6x menos x, 5x. Menos 3 menos 14, menos
menos 17. Então ficou desse jeitão aqui. E aí você vai ter agora menos 17, eu vou passar para cá somando, 17 com 9, e o 4x, vou passar para lá, somando, vai ficar 9x, 17 vem para cá somando, 9 mais 17, vamos ter isso daí igual a 26, né? 9 mais 17, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, 14, opa, 14 mais 15 é 19, não ia dar o mesmo resultado não. Então, ó, 17 mais 19 vai dar 36, agora sim. X é igual a 4, chegou no mesmo resultado, do mesmo jeito. Belezinha? Só fiz uma bobeira aqui, 14 mais 5, 19. Tá bom? Meio dormidinho, brincadeira. Acontece. Então tá bom, queridos, fechamos o segundo exercício e vamos para o nosso último exercício, tá bom? E pra gente fechar essa aulinha de número 11 aí com vocês. Então galera, vamos agora ao nosso terceiro e último exercício da aulinha de hoje. Lembrando que na semana que vem a gente vai destinar algumas das aulas para vocês só para resolução de exercícios, dado o final do livro, da apostila, tá bom? Para a gente pôr em prática essa parte teórica, mas vou dar um tempo para vocês tentarem fazer alguns exercícios antes, e daí na semana que vem a gente tira as dúvidas lá na próxima live, e eu postarei algumas aulas de vídeo resoluções para vocês, tá bom? Questão 3. O perímetro de um triângulo retângulo unicânto, olha só, isso aqui já caiu na federal também, essa pergunta aí é muito parecida. Ele não deu a figura, mas ele falou assim, o perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6. Lembrando que perímetro é a soma dos lados. E ele não deu nada em relação a esses lados, só falou que esses lados estão em progressão aritmética. Então agora a gente vai aplicar aquela ideia que eu disse no final da teoria, quando eu tenho 3 termos em PA e eles são desconhecidos. Quando eles são desconhecidos, a gente representa daquela forma, x mais r. Então quem vai ser x mais r vai ser a nossa hipotenusa. E aqui tanto faz, quem você quiser colocar, eu vou chamar esse de x e esse aqui eu vou chamar de x menos r, tá bom? Que é o menor no meu desenho. Ok, então, e o perímetro ele disse que vale 6. A pergunta é qual que é a área desse triângulo. Então eu preciso descobrir a base e a altura e dividir por 2. Lembrando que a área é base vezes a altura sobre 2. Mas se o perímetro é 6, então eu vou escrever assim, ó, x mais r mais x menos r e já vai igualar a 6 isso daqui. Então olha o que vai acontecer. Essa é a ideia legal de você representar assim, porque quando ele dá uma das informações, você consegue anular provavelmente a razão quando eu somo. E já descobre pelo menos um dos termos. Ó, 3x é igual a 6, um dos termos vai ser 2 com certeza. Então esse lado aqui é 2 provavelmente. Tá bom? Então 3x é igual a 6. É isso mesmo, perímetro? 6 metros, certo? Exatamente. Então agora vamos lá, vamos descobrir agora os outros lados, a razão. Como é que eu posso fazer? Pô, falou em triângulo retângulo, cara, você tem que lembrar do Teorema de Pitágoras. Então o que vai acontecer aqui, ó? Teorema de Pitágoras, já pode até substituir se quiser, mas eu quero te mostrar uma coisinha, eu vou fazer sem substituir o x no começo, eu quero te mostrar uma relação aqui, ó. Então vai funcionar assim. Eu tenho a hipotenusa, que é x mais r, vou elevado ao quadrado, e é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quando a gente escreve isso, vamos abrir aqui, ó, lembrando que aqui nós temos dois produtos notáveis, esse e esse. Quadrado da soma de dois números e quadrado da diferença de dois números. Isso aqui resulta em quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Aqui eu vou abrir novamente, x ao quadrado menos 2xr mais r ao quadrado. Então vamos cortar o que dá para cortar. R quadrado dá para cortar com r ao quadrado. X quadrado dá para cortar com x ao quadrado. Beleza? E o resto não dá para cortar. Então esse 2xr aqui, menos 2xr aqui, a gente vai juntar eles. Vamos mandar esse 2xr para lá somando. Beleza? Então vai ficar assim, 0 é igual a x ao quadrado mais, menos 4 vezes x vezes r. Tá bom? Ficou assim. E aqui você tem uma equação então incompleta do segundo grau, onde o fator comum é o quê? É o x. Então você pode escrever assim. Vamos mudar de lado, só deixa eu escrever assim, que você está acostumado a enxergar da esquerda para a direita. O x é o fator comum. Eu poderia escrever x que multiplica x menos 4r igual a 0. Ok? Então uma das raízes seria x' igual a 0. Esse aqui o x não pode ser 0, ok? Embora a gente já saiba o valor do x ali. E x menos 4r igual a 0. Tem aqui o x é igual a 4r's.
Beleza? Então, ok. O que eu quero te mostrar aqui, ó? Uma coisa bem legal. 4R mais R, 5Rs. Aqui eu sei que é igual a 4Rs. E aqui eu sei que é igual a 3Rs. 3Rs, 4R, 5R. O que isso quer dizer com isso? Que todo triângulo retângulo, se ele disser que os lados estão em BA, você pode ir com certeza. E se o cara pergunta, os triângulos, os lados de um triângulo estão em BA, então eles são proporcionais a 3, 4 e 5. Sim, com certeza, sempre será. Acabei de te mostrar aqui, ó, fica desse jeitão. Então, olha, é proporcional a 3, 4 e 5. E a gente achou ali um x, agora eu vou voltar no x. X vale 2. Então, 2 é igual a 4R, portanto, descobrimos a razão. A razão vai ser 1/2 ou 0,5, como você queira chamar. Metros. Ora. Então, quanto que vai valer esse lado aqui? Um lado que eu quero é 4Rs. 4 vezes 0,5. Então, o lado da base vai ser 4 vezes 0,5. E o lado da altura vai ser 3 vezes 0,5. Ou seja, a tua base vai ser 2 e a tua altura vai ser 1,5. O exercício está pedindo para que vocês calculem a área desse triângulozinho. Então, a área base vezes altura sobre 2. 2 vezes 1,5 sobre 2. Corto 2 com 2. 1,5 metros quadrados. Essa é a resposta do teu exercício. E você vai marcar a alternativa letra C. 1,5 metros quadrados. Belezinha? Tradicional esse exercício aí, hein? Semana que vem eu vou postar mais resoluções de exercícios. Então, essa aula 11 nós fechamos. E fechamos a apostila 3. Graças a Deus, né? Ok? Semana que vem vai ficar destinada a resolução de exercício mesmo e a tirar dúvidas dessa apostila. Daí, na outra que eu acho que vocês já vão receber, uma apostila de número 4. Grande abraço, bom final de semana, bom feriado e até semana que vem, meus queridos. Tchau, tchau!